A nossa entrevistada de hoje é a professora Márcia Lígia Guidin, editora, educadora, professora da ECA, USP, membro da Academia Paulista de Educação e editora da Miró. A Miró que lançou o nosso livro Caminhos de Bicicleta, um livro de crônicas lançado em 2010, com esta capa linda, sugestiva, evocativa de lembranças, que foi concebida pela Márcia. Márcia, nós gostaríamos de saber como que você chegou a ser uma editora, como foi a sua trajetória profissional? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, obrigada à TV Orkut e aos internautas que estão... Os livros são vivos sempre, né, Raquel? Obrigada pelo convite, obrigada pela possibilidade de falar sobre essa tarefa do editor. Eu tive uma carreira acadêmica de professora universitária, eu fiz letras, mestrado, doutorado em literatura, e sempre lidei com livros de uma forma como segunda atividade. Eu fui leitora crítica de várias editoras, eu era coordenadora de coleções, mas a atividade central da vida era acadêmica. Eu era docente de literatura brasileira. Não, eu trabalhei muitos anos na Unip e trabalhei em outras universidades privadas e me aposentei como titular da Unip. Na ECA, eu dei aula como professora convidada de dois assuntos divinos para mim, que são cultura brasileira e edição de texto, que é exatamente uma das grandes tarefas de um editor. Depois que eu me aposentei, eu optei por abrir com uma sócia e amiga e também do ramo editorial, a Miró Editorial. E nos pareceu que nada mais bonito do que evocar o nome do pintor espanhol, que era um querido inspirador de trabalhos feitos em livros. Sempre achei que o livro, ele além de ter uma qualidade interna de texto, de qualidade revisional, ele tem que ter uma beleza externa. Então a Miró, é um objeto, ele é um mesmo, objeto, ele é um top objeto que seduz pela qualidade. Haja vista que as editoras, que hoje são grifes, como você havia dito, são editoras que sempre investiram nesse trabalho, que afinal de contas se torna caro, porque ter bons preparadores de texto e ter bons revisores de provas gráficas e ter bons capistas e bons diagramadores acaba custando caro, mas compensa o custo porque os livros saem belos, como o seu, que me dá grande orgulho de ter podido editar. Eu agradeço. E essa capa é, na verdade, ela tem que ser, as capas dos livros, elas têm que indicar, de certa forma, não só o conteúdo, mas o espírito que dirigiu a criação daquela obra, né? E no seu caso, acho que fomos muito felizes. É nesse caminho que a Miró Editorial procura sempre avançar. Então, ser editora de uma pequena editora, a Miró é uma editora pequena que não quer crescer muito. É o que o meio editorial chama de editora boutique. É uma editora de poucas obras muito bem escolhidas e que circulam com qualidade e que não devem decrescer da qualidade. A Miró Editorial tem, hoje é muito comum, uma estrutura muito enxuta, e ser editor significa estar entre duas palavras que o mercado editorial usa em inglês. Nosso mercado editorial é muito pequeno, como aliás você sabe. Parece grande, mas não é. Ele é pequeno. Ele é pequeno, diz uma agente literária que eu conheço, que parece casamento de 1000 pessoas. Nas grandes festas do livro, todo mundo se conhece, né? Mas então existe, no meio editorial, existem duas palavras importantes. Uma é o publisher, que geralmente é o dono da editora, é o cidadão que pretende ganhar dinheiro e fazer dinheiro com a atividade editorial, e isso demora alguns anos, muita gente põe muito dinheiro, associa-se a bancos, associa-se a grandes empresários e perde dinheiro durante muitos anos. Esses são os publishers, para depois
começarem a reaver o seu investimento. O editor, que como se diz em inglês, é o editor, é aquele que tem o apelo intelectual de ir buscar o livro a ser publicado, ou contratar um bom escritor para escrever um livro cuja ideia veio da cabeça dele mesmo, editor. Ou ir às feiras no exterior, como você disse, e comprar aquele livro que ele acha que vai dar certo. Então, ele tem que ter o editor, ele tem que ter o feeling para escolher o bom livro, não só porque vai talvez virar um best-seller e dar muito sucesso para a editora, mas porque será um bom produto. A história do Paulo Coelho é interessantíssima, várias editoras o recusaram, até que uma editora o aceitou. Era uma editora pequena? Eram todas editoras pequenas do Rio de Janeiro, uma o recusou, não falemos em nomes, e várias o recusaram, e uma delas resolveu aceitá-lo, e aí então Paulo Coelho estourou com o seu primeiro e segundo livros nessa editora. Então o feeling e o bom editor, eu faço parte de uma escola de editores antiga, eu aprendi a editar, eu não fiz curso de edição, eu fiz letras, né? Mas eu aprendi a editar na prática, numa escola que eram as grandes editoras, na década de 70, 80, havia a Abril, havia a Ática, e é na Ática que eu aprendi que o editor tem que ler a obra. Um bom editor, muitas vezes o editor hoje está muito... Ele tem que ler a obra e ele tem que sentar com o autor e conversar. Você acha que está bem assim? Você aceitaria uma sugestão de talvez mudar esse capítulo mais para diante? Ou talvez fazer uma divisão com menos imagens no seu livro? Então, o editor que lê a obra... Hoje, infelizmente, é raro, felizmente eu ainda posso ler as obras porque somos pequenos, mas o editor, ele tem que ter esta relação afetiva, amorosa e intelectual com o livro, diferentemente fazer com alma, diferentemente do publisher. E nada disso é, afinal, um trabalho tão romântico, não é, Raquel? Você que sentou comigo várias vezes para falarmos sobre seu livro, essa bela edição que é uma crônica assentada num poema, quer dizer, é o seu perfil, né, que exigiu que o livro nascesse assim. Você sabe que para fazer um livro, não sei se interessa dizer isso, mas pelo menos você tem pelo menos 10 pessoas envolvidas num exemplar, e não se num faz produto. Nada sozinho. Não se faz. Tem a escolha do título, tem o editor que conversa. Posso elencar as pessoas? Sim, O editor que conversa com o autor. Às vezes tem o coach literário. Às vezes, às vezes tem a leitura técnica, quando uma obra é técnica e precisa de um outro par das ciências humanas ou exatas, ou digamos assim, um livro de filologia. Se eu publicar, eu vou precisar de um leitor técnico ou um livro de física para ver se está tudo bem. Conferir, né? Depois que o livro depois que se considera o texto fechado, que é um jargão, aí então vem o design de capa, que é o artista que vai propor várias capas. Das várias capas que te propusemos, esta foi a capa mais interessante, nós entramos num consenso lindo, né? Nesse seu livro. Aí vem o designer do miolo, ele que escolhe as letras, as fontes, se elas têm serifa, se elas têm um fiozinho, se elas são diferentes. Esse é um trabalho feito pelo designer de capa e miolo. Aprovada essa feitura do livro, esse miolo tal como ele é, com essas letras, com essa paginação, com a mancha é o lugar onde estão as letras. Aprovado isso, vem as provas gráficas, e elas são terríveis. As provas gráficas aparecem, a gente tem que olhar se tem espaço duplo, a gente tem que olhar se tem uma frase sem ponto, e olhar as gralhas, as viúvas, os gatinhos, as inversões de letras que antigamente eram feitas à mão.
No caso do Machado de Assis, tem crônicas deliciosas falando sobre as gralhas, as inversões de letras nas crônicas dele. E hoje, felizmente, nós somos ajudadas pelo computador, pelos grandes programas de edição de textos no computador. Márcia,